Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor André aqui na área. Vamos aqui falar, vamos dar continuidade, né? Nós estávamos falando aqui ontem sobre essa parte aí do sistema internacional de medidas. Nós estávamos falando sobre as medidas de comprimento e superfície. E nós vamos falar um pouco mais sobre as medidas agrárias, né? Vocês aí que são fazendeiros, né? Tem muitos hectares. Então, gente, uma unidade muito usada para quem tem fazenda é o hectare. E o Enem, ele gosta também de fazer essa relação com as medidas agrárias, com as medidas de superfície, que são as medidas de área. Ah, 1 hectare são quantos metros quadrados? Se eu tenho 35 hectares, eu tenho uma área de quantos metros quadrados? Beleza? Então, é isso que vamos falar também. E ontem nós falamos sobre o quê? As medidas de comprimento e superfície. Quilômetro, metro, quilômetro quadrado, metro quadrado. Vamos calcular aqui algumas áreas, né? Para a gente poder fazer essas conversões de medidas agrárias para também essas medidas de superfície. Beleza? Bora lá. Então, nossas medidas de comprimento e superfície, vamos dar continuação, exemplos e muitas resoluções de questões. Gente, no Brasil, além das unidades usuais referentes a metro quadrado e ao quilômetro quadrado, as pessoas utilizam algumas medidas denominadas agrárias. Entre os proprietários de terras e corretores, as medidas utilizadas cotidianamente são as seguintes: o are, o hectare e o alqueire. Entre as medidas agrárias, a área é considerada unidade de medida fundamental. Que um are é o quê? É igual a 100 metros quadrados. Mas atualmente ele é pouco utilizado. O hectare é ultimamente a medida mais empregada em fazendas, chácaras, sítios, regiões de plantações e loteamentos rurais, equivalendo a uma região de 10 mil metros quadrados. Então, se você tem 1 hectare na sua fazenda, você tem o quê? 10 mil metros quadrados. O alqueire foi uma das medidas agrárias mais utilizadas pelos fazendeiros, mas atualmente ele é considerado uma medição imprópria, em virtude das diferentes quantidades de metros quadrados utilizados pelos estados brasileiros. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, o hectare é a área de um quadrado que possui 100 metros de lado. Assim, 1 hectare, como a gente já falou aí, equivale a 10 mil metros quadrados. Então, se eu quero transformar de hectares para metro quadrado, basta eu multiplicar por 10 mil. Se eu quero transformar de metros quadrados para hectares, basta eu dividir por 10 mil. Primeiro exemplo. Quantos metros quadrados correspondem a 22,8 hectares? Então, se eu quero de metro quadrado, de hectare lá para metros quadrados, né? O que é que nós vamos fazer? Multiplicar por 10 mil. Então, multiplicando aqui por 10 mil, contou o quê? 228 mil metros quadrados. Quantos hectares corresponde a 95 mil metros quadrados? Se eu quero de metro quadrado para hectare, eu divido por 10 mil. Então, isso aqui equivale a 9,5 hectare. Aí, nós temos aqui o alqueire, como lá no iniciozinho, está sendo uma unidade de medida pouco utilizada, né? Mas nós temos aqui alguns falando sobre o alqueire mineiro, paulista, do norte, o alqueirão. Porque assim, depende de cada região. Aí hoje, a unidade de medida mais utilizada é o hectare.
Se eu quero ir de alqueire em metro quadrado, basta o quê? Multiplicar o de metro quadrado, correspondendo a cada tipo de alqueire. Se eu quero de metro quadrado em alqueire, basta eu dividir. Isso dependendo de cada um. Por exemplo, quantos alqueires paulista equivale a uma área de quê? 121 mil metros quadrados. Beleza? Então, ó, se eu quero transformar de metros quadrados para alqueires, eu tenho que dividir o quê? Pela quantidade de metros quadrados. Por exemplo, aqui, um alqueire paulista equivale a quanto? A 24.200 metros quadrados. Se eu quero saber quanto equivale isso daqui em alqueires paulista, você vai pegar o quê? 121 mil e vai dividir por 24.200. Beleza? Porque é o que vale ao alqueire paulista. Aí tu pega 121 mil dividido por 24.200. Isso aqui equivale o quê? A 5 alqueires paulista. Então, por que ela até deixou de ser uma unidade também pouco utilizada? Porque cada região tem um tipo de alqueire. Tem alqueire mileno, paulista, do norte, o alqueirão, o alqueire do Piauí e por aí vai. Então, nós vamos trabalhar muito com essa parte de hectare. Agora, para a gente trabalhar com hectares, essas transformações de unidades, nós temos que lembrar um detalhezinho aqui, que é duas figuras que são muito utilizadas nessas questões, quadrado e o retângulo. Quando fala, sabendo que o terreno tem uma região retangular, tem uma região quadrangular. Se eu tenho um quadrado, todo mundo sabe que o quadrado tem todos os lados iguais. O perímetro é 4 vezes o lado. O perímetro de um retângulo é o quê? 2B mais 2H. Outro. Trapézio, soma de todos os lados, A mais B mais C mais D. E o losango é 4 vezes o lado. O losango também tem todos os lados iguais. Um exemplo aqui bem simples. Calcule o perímetro de um retângulo, que é 25 metros de largura, de comprimento, e 12 metros de largura. Eu vou somar tudo, que fica 25 mais 25 e 12 mais 12. Aqui fica 50 mais 24, que é igual a 74 metros. Beleza? Então, a questão poderia perguntar o quê? Determine o perímetro em centímetro. Determine o perímetro em quilômetro. Aí nós tínhamos que lembrar de fazer as conversões que nós vamos fazer aqui nas questões. A área das figuras planas. Vamos falar dessas duas para a gente resolver aqui as questões. Que é, nós temos aqui o retângulo. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Nós temos aqui o quadrado. A área do quadrado é o quê? Lado vezes lado, que é o L ao quadrado. Beleza? Bora lá. Bora para as questões. Primeiro nós temos aqui, ó. Primeira questão. Uma chácara, ela tem 6 hectares de área. Ele quer saber sua área em metros quadrados. Gente, outra coisa que eu quero que vocês lembrem,
quando a questão falar se está em hectare, tu tem que lembrar que tá em hectômetro quadrado. Beleza? Outra coisa que eu falei também lá no iniciozinho. 1 hectare equivale ao que? A 10.000 metros quadrados. Ele quer saber o que? 6 hectares. 6 hectares equivale ao que? A 6 vezes 10.000, que é igual a 60.000 metros quadrados. É isso aí que é o raciocínio aí da questão. Uma reserva florestal, ela tem 122.800 metros quadrados de área. Eu quero saber a área dessa reserva em hectare. Então, eu estou indo de metros quadrados e eu quero ir para hectare. Botei lá no comecinho ali, né? 1 hectare equivale ao quê? A 10.000 metros quadrados. Agora eu vou fazer o contrário. 122.800 metros quadrados. Eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 10.000. Dividir por 10.000 é tu deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda? Deslocar a vírgula o quê? 4 casas para a esquerda. Beleza? Que aí fica assim, ó. A vírgula está aqui escondida, ó. Nós temos, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui equivale ao quê? A 12,28 hectares. Então, quando uma pessoa fala, eu tenho 30 hectares, eu tenho 25 hectares. Aí tu vai dizer, rapaz, esse fazendeiro aí é bom, viu? Tem um bocado de hectares, tem um bocado de terra, é grande. Beleza? Bora aqui para a questão 3 e 4. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês aí na tela resolver a questão 3 e 4 aí.
Né? Então, gente, nós temos aqui outras questões aí sobre essa parte aí de transformações de unidades, que diz assim, ó, uma plantação de café, ela tem uma área de 406 hectares. Qual a área dessa plantação em quilômetros quadrados? Então, nós temos que lembrar o que? Lá daquela tabelinha. Qual? Vou botar aqui para vocês aqui, relembrando. Quilômetros quadrados, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou transformar de hectares para metros quadrados. 406 hectares vezes 10.000 vai dar o quê? Adiciona mais 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Fica 40 milhões e 4 milhões e 60 mil metros quadrados. Olha como essa plantação de café aí é enorme. Só que a questão quer saber isso aqui em quilômetros quadrados. Quando tu tá aqui, ó, de metros quadrados e tu vai lá para quilômetro quadrado, tu vai voltar 3 casinhas. Só que nós estamos falando de quê? Das medidas de superfície. Cada casa que tu vai voltando para a esquerda, tu vai dividindo por 100. Então, aqui, na verdade, tu vai o quê? Tu vai dividir isso aqui por 1 milhão. Beleza? Nós vamos deslocar, 6 casas para a esquerda. Bora lá, deslocando. Aí fica, vamos cortar o 0. 1, 2, 3, 4. Ainda mais 2 casas para a esquerda. Então, gente, isso daqui é 4,06 quilômetros quadrados. Então, gente, ó, 4,06 quilômetros quadrados. Então, essa plantação de café é bem grande. Uma plantação de cana-de-açúcar cobre uma extensão que tem o quê? 42 hectares. Qual é, em metros quadrados, a superfície ocupada pela plantação? Então, de novo, nós vamos sair de hectares e nós vamos lá para metros quadrados. É só pegar, ó, 42 hectares vezes 10.000, que isso aqui vai ficar o quê? Adiciona mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 420 mil metros quadrados. Se eu quero ir de metros quadrados para hectare, aí eu divido por 10.000. Beleza? Próxima questão. O Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, tem 71.525 hectares. Ele quer saber qual é a área desse parque em metros quadrados. Então, de novo, né? Vamos transformar de hectares para metros quadrados. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 71.525 vezes 10.000. Só adicionar aí 4 zeros, né? Quer deslocar 4 casas para a direita. Fica 71.525
525. 1, 2, 3, 4. Olha o tamanho que vai ficar aqui, ó. 715 milhões e 250 mil metros quadrados. Enorme esse parque nacional. Sexta questão. Aqui já é uma questão um pouquinho mais interessante. Primeiro, ele tem essa propriedade rural de forma retangular. E ele quer saber a área em metros quadrados. Aqui está tranquilo, porque as duas unidades, elas estão em metros. Beleza? As duas estão em metro. E eu falei para vocês no iniciozinho da aula que a área de um retângulo é o produto dessas duas dimensões. Então, como é que vai ser essa área aqui, ó? Vai ser 2.420 vezes 540. Multiplicando aí, ó, 2.420 vezes 540. Que dá, a área aí é o quê? 1.306.800 metros quadrados. Fazenda também aí enorme. Aí observa que, como vocês podem, nas próprias questões, que se você for falando as áreas dessas propriedades rurais em metros quadrados, fica um número muito grande. Se ele tiver assim, ó, 1.200 hectares, quando for multiplicar, fica enorme. É por isso que esses proprietários, né, tem essa unidade de medida, que chama as medidas agrárias, que é bastante utilizado para essas grandes extensões aí. São propriedades rurais, parques nacionais. Aí nós temos aí plantação de cana-de-açúcar, plantação de café e por aí vai. Agora, se eu quero transformar isso daqui em hectares, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1.306.800 e vou dividir isso aqui por 10 mil. Aí cortou, 2 0, ainda vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então fica 130,68 hectares. Então a pessoa tem o quê? Quase 131 hectares aí, né? Então, muito grande essa propriedade aí rural. Próxima questão. Então, gente, eu vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para vocês tentarem resolver a questão 7.
Bora lá, né? A sétima diz assim: qual o preço do metro quadrado de um terreno que foi comprado por R$ 1.500 o decâmetro quadrado? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Ele disse que um decâmetro quadrado, ele disse que isso aqui é igual a R$ 1.500. Beleza? Colocando aqui a tabela que nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro quadrado, metro, decímetro, centímetro e 1 milímetro quadrado. Se eu quero ir de decâmetro para metro quadrado, estou indo para a direita. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Então, multiplicando isso aqui por 100, então, 1 metro quadrado vai ser o quê? 1.500 vezes 100, que vai dar o resultado aí de R$150 mil. É o preço de 1 metro quadrado. Beleza? Agora, ele quer saber qual o preço de 1 hectare. Não é isso? O que é que eu vou fazer? Para me transformar para hectare, todos nós sabemos que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que multiplicar esse preço aqui por 10 mil. Beleza? Vamos embora multiplicar aqui, ó. Vai ficar 150 mil vezes 10 mil. Olha que número que vai ficar enorme aí, ó. Esse terrenozão aí foi caro. Aí eu tenho aqui 150, os três aqui, 150 mil. E vou adicionar mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, é 1 bilhão e 500 milhões é o valor de 1 hectare. Beleza? Então, o que foi que a gente fez aí? Nós transformamos de decâmetro para metro quadrado. Depois, o preço do metro quadrado estava custando quanto? 150 mil reais. E depois, 1 hectare, e nós sabemos que vale 10 mil metros quadrados. Peguei 10 mil e multipliquei por 150 mil, que deu esse 1 bilhão e 500 milhões de reais. Questão 8. Na questão 8, ele quer saber qual é a área e o perímetro de um campo de futebol que tem 25 metros de base e a altura 5 metros. Então, a gente imaginando a nossa figura aqui, que é um retângulo, que é 25 metros e 5 metros, que é a altura. Beleza? Então, primeiro, a área é quem?
é 25 vezes 5. Que é só a gente multiplicar o quê? Base vezes altura. Que a área é de quanto? 125 metros quadrados. E o perímetro é o quê? Soma tudo. 25 mais 25 e 5 mais 5. O perímetro vai ser igual a quê? A 50 mais 10. O perímetro aí vai ser igual a 60 metros. Então, aí, com certeza, é a letra C. A área, 125 metros quadrados, e o perímetro é de 60 metros. Questão 9. Calcule a área em decímetros quadrados. Ó, se atente bem essa parte aí de quê? A unidade de medida que ele quer saber em decímetros quadrados. De um retângulo cujo comprimento é 45 metros e a largura é de 38 metros. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a área desse retângulo. E ele me deu aqui as dimensões, né? Nós temos aqui o retângulo, que tem 45 metros e 38 metros de largura. A área é só a gente multiplicar os dois. Fica 45 vezes 38. A área desse terreno é igual. 45 vezes 38. Quanto é? 45 vezes 38. 1.710 metros quadrados. Eu vou botar aqui só a parte final da tabelinha, que é metro quadrado, decímetro, centímetro e o milímetro. Então, a questão quer saber em decímetro. Se eu quero sair de metros quadrados para decímetro, eu tenho que fazer o quê? É vezes 100. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Aí, eu vou encontrar a área em decímetros quadrados. Só adicionar aí mais 2 zeros. Que vai ficar 171 mil decímetros quadrados é a área desse terreno. Questão 10. Olha aí, aqui são questões no estilo do Enem, que é envolvendo essa parte de área, transformações, envolvendo essa partezinha de regra de 3. Vou dar 2 minutinhos para vocês na tela aí resolver a questão 10.
né? Então, gente, um festival, ele foi realizado num campo que é 240 por 45. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas havia no festival? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer primeiro, vamos calcular a área desse campo. A área é o quê? Só multiplicar essas dimensões. 240 vezes 45. Então, a área desse campo fica 240 vezes 45, que dá 10.800 metros quadrados. Beleza? Agora, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Ele diz, sabendo que, a cada 2 metros quadrados, havia em média 7 pessoas. Aí lembra lá da regrinha de 3, que a gente já comentou com vocês também. A cada 2 metros quadrados, tinha lá o quê? 7 pessoas. Beleza? Se eu tenho uma área de 10.800 metros quadrados, eu vou ter quantas pessoas lá? Beleza? A gente faz aqui, ó, os meios pelos extremos. Fica 2 vezes x é igual a 10.800 vezes 7, que dá 75.600. Quem vai ser o x? 75.600 dividido por 2, que dá um total aí, né? O x é 37.800 pessoas. Então, nesse festival, tinha 37.800 pessoas neste local. Letra C. Nós calculamos a área, depois nós fizemos a regrinha de 3. Bora aí para a questão 11. Num retângulo de perímetro de 60, a base é 2 vezes a altura. E ele quer saber a área desse retângulo. Então, bora imaginar que o nosso retângulozinho aqui, ó. Ele diz que a base é 2 vezes a altura. Se a altura é x, a base é 2x. Aqui também é 2x e aqui é x. O perímetro é a soma de tudo. Quem é que vai ser o perímetro? 2x mais 2x e x mais x. Aí 2, 4, 6. O perímetro aí é igual a 6x. Beleza? E ele disse que esse perímetro é igual a 60. Aí fica 6x igual a 60. O x é igual a 60 dividido por 6. O x é igual a 10. 10 é o tamanho de quem? Da altura. Então, se a altura ela é igual a 10, a base é o dobro, que é 20. Como ele quer saber é a área, vai ser o quê? É 20 vezes 10. Beleza? Então, a área ela é igual a 200. Beleza? Essa é a área desse retângulo, que com certeza está aí na letra A. Beleza? Então, gente, hoje nós aí falamos muito sobre essa parte aí das medidas de superfície, as medidas de comprimento, essas transformações aí de medidas agrárias para as medidas de superfície. Tem a parte da medida de comprimento, falando sobre essa parte aí de perímetro, que usa muito as unidades de medidas.
Se eu quero calcular uma área e quero transformar isso aqui para hectare. Quem mora em sítio, quem mora em chácaras, usa muito essa palavra aí, hectare. Ela é muito utilizada no nosso dia a dia. O Enem gosta muito de cobrar essas unidades de medida. Beleza? Queria agradecer a participação de vocês e aguardo vocês aí na próxima semana. Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.